Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças, de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Abre-se a nós na primeira leitura de hoje uma das páginas finais do livro de Ezequiel. Ezequiel, em sua profecia, foi nosso companheiro nestes dias. Ezequiel, chamado de Deus como Ben-Adam, filho do barro, da terra, homem que é convocado a manifestar a Israel a experiência da fragilidade humana. O profeta, às vezes, é chamado a dizer e a falar de coisas que não são agradáveis, porque a sua preocupação não é a de satisfazer os ouvidos e as expectativas humanas. O profeta fala segundo a verdade, transmite aquilo que escutou da parte do Senhor. E, às vezes, os profetas são chamados a anunciar desgostos, como foi o caso do profeta Elias, que com sua palavra fecha o céu. E ao fechar-se o céu, a terra nega ao trabalhador os seus frutos, para testemunhar a Israel aquilo que Ezequiel, na sua profecia, vai dizer. Lá no capítulo 36, como ontem meditávamos, sem Deus, sem a graça de Deus, o amor de Deus, nós somos como ossos ressequidos. E é profunda e atual esta palavra do Senhor. Sem a graça dele, não só os rios tornam-se exaustos, não só as crianças deixam de ter o pão que lhes é devido, mas nós multiplicamos aridezes, ansiedades. Sem a graça de Deus, a água de Deus que Ezequiel vê minar do templo, nós somos cortados e ressequidos por ansiedades, desesperos e desesperanças. Há duas palavras que circulam na liturgia de hoje, de um modo mais ou menos discreto, e que serão nossas companheiras nesta reflexão. A primeira palavra é a palavra glória. É isto que Ezequiel vê na sua profecia, a glória de Deus. A segunda é a palavra lugar. O Senhor diz, na profecia de Ezequiel, que escolheu um lugar. E se diz no versículo 6 do Evangelho que nós acabamos de escutar, que os fariseus e os mestres da lei gostam de lugares. Iremos refletir sobre estas palavras. A profecia de Ezequiel, que nós acabamos de escutar, ela abre com uma visão, e os profetas são cheios de visões, porque eles dizem com poesia a palavra de Deus. Quando nós vamos a trechos do Antigo Testamento, nós estamos diante de diversos símbolos, porque a poesia diz para além da palavra. Como assim diz para além da palavra?
Se alguém nos pedisse para explicar o que é o amor, o que é o tempo, o que é a bondade, é difícil. A gente sabe que é uma cadeira, o que é uma parede, mas como mensurar o amor, como calculá-lo? É preciso recorrer a Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É preciso recorrer a Platão, que é o tempo. O tempo é um pedaço da eternidade, uma medida móvel da eternidade. Então, é preciso muita poesia para descrever determinadas coisas que não podem ser alcançadas com a nossa mão e com o nosso olhar. E então, o profeta Ezequiel, com esta poesia, ele está devolvendo a esperança do povo. E como é que ele devolve a esperança do povo? Ele diz que a volta do Senhor para Israel, para Sião, será como um lindo amanhecer. Ele diz que abre a porta e vira-se para o Oriente. O Oriente, o lugar de onde nasce o sol. As igrejas antigas eram construídas sempre nessa posição ad orientem, voltado para o nascer do sol, e inclusive essa. Logo após a missa, vocês poderão chegar bem pertinho de Nossa Senhora e ver que lá ao fundo tem uma espécie de janela. As igrejas antigas eram sempre construídas nessa posição. A ideia é de que do altar nasce o sol. Entendem? Aquela expectativa e esperança que nós temos de manhã, no amanhecer. Nós estamos desanimados, mas o sol bate na nossa pele e a gente ganha novo ânimo. Esta é sempre a orientação da construção das igrejas antigas, de modo que o sol nasce do altar e alcança as nossas vidas. E na direção oposta, onde está o Calvário, nós sempre temos, todos os dias aqui na casa de Nossa Senhora da Piedade, uma visão indescritível, fazendo-nos lembrar daquela passagem de São João da Cruz que diz: no entardecer das nossas vidas seremos julgados pelo amor. Tudo isso se contempla nesta igreja. E a esta poesia que quer recorrer Ezequiel, porque está dizendo a um povo desanimado. Ele está dizendo: o Senhor vem do Oriente com a sua graça, com o seu amor, virá este sol que jamais tem ocaso e também o nascer desconhece no mesmo lugar em que se iniciou a destruição do povo. Olha só, no mesmo lugar. No mesmo lugar. O povo torna-se infiel a Deus, deixa de escutar a sua palavra, a sua vontade, fecha as janelas do seu coração a este sol e o Senhor então permite a experiência do exílio. Este lugar de angústia, de ansiedade, de secura em que nós nos encontramos quando nos afastamos do amor do Senhor. E aí está dizendo Ezequiel, ele volta no mesmo lugar. O Senhor que fere é aquele que cura. E às vezes nós precisamos nos confrontar com nossas limitações, com nossas vilezas, para que neste exato lugar dos nossos avessos e das nossas angústias se comece o caminho da cura. Quando nós vamos ao versículo 7 da leitura que escutamos, se diz: Filho do homem, este é o lugar do meu trono. É preciso ir lá ao Salmo 131, onde Deus diz de um modo apaixonado por que é que ele escolheu Israel, por que é que ele escolheu Jerusalém. Assim se diz: o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Este é o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O povo, através dos profetas, e cada um de nós, escutando esta palavra, deve voltar a este lugar imemorial do amor de Deus. Um lugar onde Deus se faz todo para nós e que nos alcança com a sua graça e com a sua bondade. Israel é compreendido como o povo objeto da eleição do amor de Deus. A ideia é de que tratava-se de um povo frágil e pequeno diante das nações do mundo antigo, mas que se torna um objeto do amor de Deus. Deus se compreende como um jovem apaixonado que se permite cruzar o olhar com Israel e ali dá a Israel sua eleição, sua palavra, seus mandamentos, sua graça. Então, quando Ezequiel está falando do lugar do Senhor que escolhe e ao escolher ama, do Senhor que manifesta a sua glória, e a glória diz respeito a uma presença do Senhor que é dada ao povo, o rosto do Senhor que brilha e assim o povo encontra a salvação. Entendem? Presença, lugar, glória.
Isto é, na medida em que o povo contempla a face de Deus e experimenta o amor de Deus, é devolvido a si, neste lugar que é como um amanhecer, neste lugar que devolve a esperança. Glória e lugar que se fundem para que o povo traga de novo ao seu coração a consciência do amor de Deus. Se nós vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 12, que faz uma leitura do Evangelho que nós acabamos de escutar, assim se diz, que os homens tendem a preferir e tenderam a preferir a glória uns dos outros do que o amor de Deus. Aqui está a nossa ferida. Se nós nascemos para este sol que nos visita com a sua graça, se o lugar do nosso repouso é o amor e a bondade de Deus, por conta do pecado, do egoísmo e das vilezas que todos nós temos, nós tendemos a buscar outros lugares. A expressão que é usada na primeira leitura é uma expressão forte. Jamais o povo há de prostituir-se. Essa é uma imagem poética usada no Antigo Testamento para dizer do afastamento que o coração dos homens podem experimentar com relação a Deus. E todos nós sabemos de uma maneira muito concreta o que é sermos adúlteros do amor próprio. Há momentos em que nós nos vendemos por afetos baratos e sofremos quando somos decepcionados nas nossas expectativas. Há momentos em que nós vendemos nossa vida, nosso coração, nossos projetos por coisas que passam, por pessoas que passam e que nos decepcionam. E quando nós perdemos aquela pessoa, aquele emprego, aquela ilusão, a gente se vê no fundo do poço, em trevas profundas, no meio da lama. É preciso fazer o caminho oposto do que fizeram os fariseus. Os fariseus buscam glórias e lugares que não são o do amor e da graça de Deus, segundo o Evangelho. Assim se diz no versículo 6 da leitura que nós escutamos. Eles gostam dos lugares de honra. Quando nos falta amor verdadeiro, genuinidade e liberdade, multiplicam-se em nós as escravidões. É bem assim. Quando nós não estamos em nós mesmos, nos apreciando, quando não estamos diante da graça e do amor de Deus, nós temos sempre que buscar outras compensações. Quer dizer, alguém que nos veja, um cargo, um lugar que as pessoas nos reconheçam como amigo do padre fulano, com a conta bancária tal, com um carro tal. Quer dizer, nós vamos buscando preencher com muitas coisas e com muitos afazeres o lugar de uma vida vazia demais. Os fariseus, na sua grandeza, na sua eloquência, nos seus lugares, nos seus banquetes, tentavam preencher este lugar do vazio, da graça e do amor de Deus, com compensações e com ilusões. E aqui, irmãos e irmãs, é preciso tomar cuidado. À luz do Evangelho que nós acabamos de escutar, entendemos que este lugar é perverso, é virado do avesso. Lugar onde nós multiplicamos apegos, onde nós abandonamos Deus por amor de coisas que passam. Este lugar é o lugar da perversidade, do avesso, não só porque nos afastamos de Deus e, portanto, estamos diante de um abismo de condenações, mas porque nós vamos nutrindo relações uns com os outros que são sempre mediadas pelo interesse, pelo egoísmo. Já viu gente que é assim? Que só faz, que só entrega na medida em que recebe alguma recompensa, que só é capaz de escutar a si, mas nunca dá ouvidos aos outros? Este é o lugar pervertido de que fala o profeta Ezequiel e, sobretudo, o Evangelho que nós acabamos de escutar. E aí nós cantávamos no Salmo que no momento em que contemplamos a glória de Deus, a glória deste sol que nos devolve a nós, que nos devolve a esperança, assim se diz, e nós cantamos de uma maneira bela no Salmo. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. O amor no hebraico é o hesed. O amor aqui é compreendido como vai lembrar São Bernardo Claraval, este santo que hoje nós celebramos. O amor é repousar. É por isso que no momento em que o amor se manifesta, nós encontramos um repouso profundo e aí o nosso coração encontra a verdadeira paz. Os amores deste mundo têm prazo de validade.
Não tem prazo de validade o amor do esposo? Dura até o noivado, né? Depois passa. O amor dos bens tem prazo de validade. Era novo, mas alguém arranhou, roubou. Agora eu tenho que brigar com meu irmão por conta da herança. Tem prazo de validade. Mas o amor em Deus é repouso. E uma vez que nós encontramos o amor em Deus, nós experimentamos o emet do hebraico, a verdade profunda, a verdade que lança luz às trevas do nosso coração, a verdade que é sólida, no qual nós podemos construir nossa vida e nossa casa, a verdade do amor de Deus, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos passos. E, sobretudo, o amor nos dá a tzedaká, a justiça, porque nós estamos com o coração inquieto, com essa sensação de que as pessoas não estão sendo justas conosco, quando nós não estamos no amor de Deus. E, sobretudo, quando encontramos o amor de Deus, somos capazes de ser justos uns com os outros. Porque, na medida que experimentamos o amor de Deus, a gente não vai querer aquilo que é do outro, não vai sentir inveja daquilo que o outro tem, vai estar atento às necessidades dos outros e não só às próprias. Quem não experimenta o amor e não está convencido do amor, está sempre na posição de quem devora o outro a partir dos próprios desejos e a partir do próprio egoísmo. Como os fariseus devoravam a casa da viúva e do órfão. É uma expressão que o próprio Cristo diz no seu Evangelho. Quem não experimenta o amor, não recebe da glória de Deus, não tem verdade, tem mentira, tem perversidade, tem cinismo, tem exibição. E, sobretudo, não tem justiça, nem sobre si e com relação aos outros. E essa é a tragédia de tantos homens e mulheres, com contas bancárias cheias, mas um coração vazio. Eis-nos aqui, irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor a graça de estarmos neste lugar, que é este repouso no outro. O amor é repousar no outro, como vai lembrar São Bernardo de Claraval. E esta glória verdadeira, a glória de Deus. Sem este amor de Deus, sua verdade, sua justiça, nós nos encontramos profundamente exilados. Como exilou-se o povo de Israel, porque afastou-se do amor e dos mandamentos do Senhor. E nós nos encontramos também num processo de profunda angústia. Angústia, porque virados do avesso, porque devorados pelas nossas paixões. E aqui termina esta reflexão com uma frase de São Bernardo Claraval, que nos ajuda a lançar luz sobre o que devemos buscar, este lugar que é o repouso no amor de Deus e a contemplação da sua glória, já que é este sol que nos devolve a nós, para não vivermos em exílios e angústias, diz São Bernardo Claraval. Examina com cuidado aquilo que amas, o que temes, de que te alegras, com o que te entristeces. Todo o coração consiste nesses 4 afetos. Se você talvez está neste momento na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, tendo a ilusão de que não tem lugar, de que não está cabendo, de que está exilado, de que está como os ossos ressequidos de Ezequiel, eis o conselho de São Bernardo de Claraval. Toma cuidado com aquilo que amas. Onde é que está o seu amor, sua dedicação, seu suor? Toma cuidado com aquilo que amas e também com aquilo que temes. Temes o quê? Não ser reconhecido, não ser visto? Ainda há no seu coração uma fratura, uma carência que te põe neste lugar de mendigar amores? Examina aquilo que temes, examina aquilo com que te alegras. O homem novo deve alegrar-se com a justiça e não com o mal, vai dizer o apóstolo Paulo. O amor não se alegra com a vaidade. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se encoleriza, vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. E examina também aquilo com que te entristece. A razão da nossa tristeza dá um raio-x da nossa alma. Ah, padre, eu estou entristecido porque meu irmão não quer dividir comigo a herança. Ixi, onde está o teu tesouro, está o seu coração. Ah, padre, eu estou entristecido porque os meus filhos não fazem aquilo que eu quero. Ixi, será que eles existem para corresponder às suas imagens? Ah, padre, eu estou entristecido porque a minha esposa e meu esposo... Opa, será que este amor que você nutre por ela e por ele é genuíno e autêntico? E vai terminar São Bernardo do Claraval. Todo o coração consiste nestes 4 afetos. Que Deus nos dê a graça, que Nossa Senhora da Piedade nos dê a graça de refletirmos, de que o nosso coração encontre este lugar do repouso no amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus as nossas preces.